Sabe aquela conversa de sempre sobre gorduras boas e ruins, principalmente quando a gente pensa em envelhecer? Pois é, mas e se a nossa visão sobre como o corpo lida com a gordura ao longo do tempo estivesse, digamos, um pouco incompleta? E se tivesse uma baita reviravolta nessa história? E se o nosso corpo, na verdade, ficasse melhor em gerenciar certas gorduras com a idade? Parece meio estranho, né? Mas é exatamente essa ideia fascinante que um estudo recente nos convida a explorar. Mas para a gente conseguir entender essa ideia, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e alinhar o básico. Vamos falar sobre os verdadeiros blocos de construção da nossa saúde, os ácidos graxos. Basicamente, existem duas grandes famílias que todo mundo já ouviu falar. O ômega 3, famoso por ser anti-inflamatório, encontrado nos peixes, na linhaça, e o ômega 6, que está nos óleos vegetais. Ele é essencial, super importante, mas quando consumido em excesso, pode acabar estimulando processos inflamatórios. O segredo, como sempre, está no equilíbrio. Agora aqui que a coisa fica interessante de verdade. O nosso corpo não usa essas gorduras do jeito que elas vêm da comida. Ele as transformam. Dá pra gente pensar no corpo como se fosse uma fábrica metabólica super sofisticada. Dá uma olhada nesse esquema. As gorduras da nossa dieta são a matéria-prima. Elas chegam na fábrica e entram em diferentes linhas de montagem, onde são convertidas em versões mais especializadas, mais longas, que são as que o corpo realmente consegue usar para valer. E aqui vem um detalhe que é a chave de tudo. Essas duas linhas de montagem, a do ômega 3 e a do ômega 6, competem pelas mesmíssimas máquinas, ou seja, as mesmas enzimas. Isso cria uma competição interna. O que acontece em uma linha afeta diretamente a outra. A primeira máquina-chave nessa nossa fábrica é a desaturase. O trabalho dela é basicamente alterar a estrutura química da gordura, adicionando o que chamamos de ligação dupla. E a segunda máquina importante é a elongase. O nome já dá uma boa dica, né? Ela alonga a cadeia de carbono da gordura. Juntas, essas duas transformam as gorduras mais simples da dieta em versões mais complexas e biologicamente ativas. Ok, agora que a gente já entendeu como a fábrica funciona na teoria, vamos dar uma olhada no relatório de desempenho real. Para isso, a gente vai até Brandemburgo, na Alemanha, onde um estudo nos deu um vislumbre fascinante do que acontece no sangue das pessoas em diferentes fases da vida. O trabalho foi publicado na revista Frontiers in Aging, e o objetivo dos pesquisadores era bem direto: analisar amostras de sangue para entender como esse metabolismo das gorduras muda com o passar dos anos. E não foi um estudo pequeno não, viu? Eles analisaram o sangue de 1.277 pessoas. Isso nos dá um volume de dados bem robusto para a gente conseguir observar tendências. Para conseguir enxergar essas mudanças ao longo do tempo, eles dividiram os participantes em 5 grupos de idade. Foi como tirar uma foto instantânea do perfil de gorduras de cada faixa etária para depois comparar uma foto com a outra. E aí, o que será que esse relatório de produção da nossa fábrica de gorduras revelou? Bom, os resultados foram, para dizer o mínimo, surpreendentes. Essa citação aqui do artigo resume a principal descoberta. Os participantes com 65 anos ou mais tinham níveis totais mais altos de ômega 3 e, ao mesmo tempo, níveis mais baixos de ômega 6. Pois é, o oposto do que muita gente poderia esperar. Vamos analisar isso com calma. A primeira grande descoberta. Os principais tipos de ômega 3 aumentaram com a idade. A tendência de subida nos gráficos, tanto para o EPA quanto para o DHA, é bem clara. Especificamente foram os níveis de EPA e DHA que subiram. Isso é muito relevante, porque estamos falando de duas gorduras que são absolutamente cruciais para a saúde do cérebro e do coração. Mas a história não para por aí. Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Enquanto os ômegas 3 estavam subindo, alguns ômega 6 importantes mostraram justamente a tendência oposta. Eles diminuíram com a idade, como os gráficos de LA e DGLA deixam claro. E quais foram os ômega 6 que diminuíram? Principalmente o ácido linoleico, o LA, que é a matéria-prima que vem da dieta, e o DGLA, que é um produto intermediário ali no meio da linha de montagem. Só que aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Os níveis do ácido araquidônico, o famoso AA, que é um dos principais ômega 6 pró-inflamatórios, esses níveis não mudaram de forma significativa, ficaram estáveis. Isso sugere que o corpo talvez regule essa gordura de uma forma mais rigorosa, independentemente da idade. Certo, um grupo de gorduras sobe, outro desce. Mas e daí? O que isso tudo significa na prática? Bom, aqui é muito importante interpretar esses achados como eles são: pistas, e não conclusões definitivas.
É fundamental a gente ter em mente as limitações do estudo. Primeiro, ele é uma foto de um momento, não um filme da vida das pessoas. Além disso, não haviam dados sobre dieta, medicamentos ou estilo de vida, fatores que obviamente influenciam tudo. E o mais importante, isso mostra uma associação, uma correlação, não prova uma relação de causa e efeito. Então, a grande mensagem para levar daqui é que esses achados são pistas fascinantes de como a nossa fábrica de gorduras talvez se adapte com o tempo. Mas por enquanto é só isso, uma peça importante de um quebra-cabeça muito, muito maior sobre envelhecimento e metabolismo. Nossos corpos, sem dúvida, mudam com a idade, mas isso nos deixa com uma reflexão. No final das contas, o que realmente escreve o nosso último capítulo? É a nossa biologia, aquilo que parece ser inevitável? Ou será que é a nossa biografia, a soma das escolhas que fazemos todos os dias?